Salmo 45, bora lá? Verso. Vamos ler do 6 em diante. Glória a Jesus. Quem tem o texto diz amém? Amém. Amém. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O teu cetro, o cetro do teu reino é um cetro de justiça. Tu amas a justiça e aborrece a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Então quem é este que foi ungido com óleo da alegria? Cristo, quando adentrou no céu em Apocalipse 5, ele foi ungido na presença de todos ali, cumprindo o Salmo 110. E Deus olhou para ele e disse assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos pelo escabelo de seus. Agora olhe para cá, a Bíblia tem curiosidades. Quem gosta de perfume aqui? Levanta a mão. Acho que todo mundo, é muito difícil encontrar alguém que não gosta de perfume. Todo mundo gosta de um bom cheiro, né? Jesus tem um perfume e você vai descobrir qual é hoje. Quem tem mais de 10 anos de cristão? Levanta a mão. Antigamente, você se lembra, isso aqui é só para quem viveu experiências inauditas. Quando alguém ia morrer na igreja, o culto estava acontecendo, eu já presenciei isso, me arrepiou todinho. Quando Deus ia recolher alguma flor do jardim, a gente sentia um cheiro de perfume dentro da igreja. Os irmãos começaram a sentir assim, e o pastor cheio do Espírito Santo, o homem de Deus, falava assim: irmãos, Jesus está aqui e ele vai levar alguma flor do jardim embora. Era batata. Você não contava 2 dias, chegava a notícia: o irmão morreu, a irmã morreu. Jesus entrou pessoalmente na igreja para escolher alguém daquele jardim para levar para si. E aí qual era a prova de que Jesus estava no ambiente? O cheiro do perfume dele. Hoje não sente mais nada. Hoje é perigoso sentir cheiro de pólvora dentro da igreja, de alguém que está com uma arma debaixo da cintura escondida. Vocês estão risadas, vocês não sabem de nada. Eu já participei de reunião de obreiros com pastores armados. Que é isso? Vocês não sabem de nada. Um dia eu vou dar uma aula de etiqueta ministerial para vocês. Eu já participei de reuniões convencionais de pastores renomados armados, com segurança armado dentro da igreja, um do lado do outro. Um dia eu vou contar isso aí para vocês. Vocês não estão prontos para essa conversa, não? Vocês vão ficar escandalizados. Salmo 45. Estamos no versículo 8. Olha o perfume de Cristo. Você colhe isso, escreva o perfume de Cristo, porque agora você descobriu qual é. Não vai mandar fazer um para você assim. Esse aí é exclusivo de Jesus. Porque tem uns irmãos que é terrível. Ele vai ler isso aqui, ele vai mandar fazer um assim para ele. Vai gastar um dinheiro que não tem, mas vai mandar fazer. Não, esse é o de Cristo. Todas as suas roupas, porque Jesus tem 7 roupas no céu. Um dia vocês vão ter essa aula. Jesus tem um armário com quantas trocas de roupa? E você cheio de roupa lá. Jesus só tem 7. É o suficiente. E aí o texto diz assim: todas as roupas dele cheiram a mirra, a aloés e a cássia. Tá aí ou não tá? É o perfume de Jesus. O perfume de Jesus é mirra misturado com aloés, misturado com cássia. Cheiroso. Eu nunca senti o de cássia, agora o de aloés e o de mirra já. Formidável. Imagine os 3 equilibrados. Jesus tem os 3. Uma última vez, Jesus no monte começou na igreja, veio esse cheiro do nada. Eu sempre falei, sai cheiro por um para ver se não era ninguém no monte. Na igreja, 2 vezes, a gente estava na campanha de oração, o cheiro invadiu a igreja. Meu, que cheiro! Mas sabe aquela coisa? Isso é maravilhoso. Maravilhosa. São experiências que você nunca esquece. Exatamente. Não tem inconfundível. E esse costume tem se perdido. É raro se ouvir esses testemunhos agora. De sentir. Quem já sentiu o cheiro aqui? Levanta a mão. Você sente outros cheiros agora no culto. Agora esse ficou raro. Então está provado. Jesus tem perfume? Sim. Sim ou não? Então para de andar fedido.
As filhas. É verdade, Wagner. Tem uns irmãos que é terrível. Levanta o braço para adorar a Deus assim, você é arrebatado lá na hora. E ele ainda diz que está cheio da unção. É nada. Não confunda a prova com falta de higiene, irmão. O vale pode estar escasso como for. Higiene é o mínimo que o ser humano tem que ter. As filhas dos reis estavam entre as suas ilustres donzelas. Circule o que eu vou dizer. À tua direita estava a rainha, circule, ornada, a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Deus, quem é essa rainha ornada de ouro fino? A igreja. Por isso que eu fico maluco quando eu vejo os irmãos postar assim, os irmãos postar assim, que vai ser um anjo, que quando for para o céu vai ser um anjo. Você não sabe o que você está falando. Quando você entrar no céu, você não entra como anjo, você entra como a rainha. Por isso que os anjos te servem, porque você está acima deles. Se você é a noiva do Cordeiro, que é o Criador de todas as coisas, você será a rainha e terá uma autoridade sobre todos os súditos. Vocês vão ter uma matéria no nível bacharel que chama Basileiologia, é o estudo sobre o reino de Deus. E nesse estudo sobre o reino de Deus você aprende a hierarquia no céu. O reino de Cristo tem hierarquia. Você não pode se minimizar a anjo. Anjo vai te obedecer, querubim vai te obedecer, serafim vai te obedecer, arcanjo vai te obedecer, os anciãos vão se curvar, vão derramar as suas coroas. Você é a noiva do Cordeiro. Pastor, eu estou triste, eu descobri que eu não vou ter asa. É claro. Nossa, o meu sonho era ter asa e voar. Você não vai ser anjo. Para começar, a próxima matéria é angelologia. Daqui a um mês começa. Anjo tem asa? O mundo dos anjos é muito mal conhecido pela igreja. Anjo tem asa? O que a Bíblia revela que tem asa é serafim e querubim. Eu estou falando de anjo. Anjo tem asa? Porque você assiste os filmes que trazem um costume pagão, uma miscigenação da cultura egípcia, da cultura babilônica, e mistura isso com o cristianismo. Professor, se o meu anjo é igual a mim, não tem asa. Então, você está avançado, hein? É mais ou menos isso. Anjos, eu não posso responder, porque não é angelologia, mas é uma pergunta reflexiva. Anjo tem asa? Porque, por exemplo, a Maria não tinha asa. Os anjos entraram na casa de Abraão. Os anjos entraram na casa de Abraão, comeram com Abraão. Abraão lavou os pés dos anjos, e um dos três era o Cristo. Jesus estava lá em mistério. Abraão lavou o pé de Jesus. Você consegue imaginar isso? Abraão lavou o pé de Cristo. Em Sodoma eles teriam percebido se eles tivessem asa. Então, é uma pergunta reflexiva, eu não vou responder. Vem vindo aí, daqui a um mês começa a angelologia, o estudo sobre os anjos. E é isso, irmãos. A rainha está lá, sim ou não? Sim. Qual o próximo versículo? 10. Ouve, filha. Jesus falando com a igreja, é o que ele vai dizer para você antes de você sentar na mesa. Ele vai dizer: ouve, Talita, ouve, Mateus, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa do teu. Isso aqui você tem que ter maturidade para ouvir, porque quando nós subirmos, a primeira reação espontânea da humanidade é procurar quem subiu junto com ele. Verdade. E aí vai bater aquele desespero, porque você vai procurar. Vocês dois vão em nome de Jesus, mas imagine o seu desespero quando você subir. Quem é a primeira pessoa que você vai procurar? Gisele. Tu subiu, quem é o primeiro que você vai procurar? Mateus. É natural, ninguém vai ter amnésia quando subir. Porque se você recebe um galardão pelas suas obras, você tem que saber o que você fez para receber a recompensa. Então você tem a lembrança de tudo. O
O rico, depois que morreu e foi sepultado, ele ainda lembrava que tinha família e pediu para voltar até os irmãos e impedi-los de ir para o mesmo lugar. Ninguém tem amnésia depois da morte. Então, quando nós subirmos ao céu nas bodas do Cordeiro, estaremos apreensivos e iremos querer saber quem subiu, e ficará aquela pergunta: oh, Senhor, subiu fulano, ciclano, meu Deus. E aí Jesus vai acalmar a igreja dizendo assim, ó. Vocês estão aí? Então fala o que eu acabei de ler. O que ele vai dizer para a igreja para acalmar ela? Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Isso, e inclina os teus ouvidos. Ele vai dizer assim: para de falar e ouve. Isso aqui é violento, hein? Isso aqui é violento. Eu tenho, não vou contar isso aqui não. Versículo 12. Versículo 12. Pulou o 11, hein? Então vai o 11. Então o rei, que é Cristo, se afeiçoará da tua beleza, porque ele é o teu Senhor, e obedeça. Então você vai ter que obedecer, ele vai ter que parar de falar, vai ter que ouvir, e ele vai se encantar com a sua beleza. Porque quem vai ter caprichado na sua beleza? Quem vai ter caprichado na sua beleza? O Espírito Santo. Assim como Esther conseguiu chamar a atenção do rei, você vai conseguir chamar a atenção. E por que, pastor? Diga assim: porque eu terei um dia de noiva. Eu vou te mostrar na Bíblia, está na Bíblia esse dia de noiva. Então você, mulher que casou e não teve dia de noiva, não se entristeça. O dia de noiva que você terá no céu não se compara ao da terra. Não se compara. Isso aqui é maravilhoso. Até cabelo você vai ter no céu. Eu vou ter, o Augusto vai ter. Tem mais alguém aqui? Você está bem, você tem que agradecer a Deus, Sidney. Ezequiel. Aqui a gente vai encerrar, hein? Ezequiel. Esse texto é poderoso, vai tomar um pouco de tempo. Ezequiel 16. Bendito seja Deus. Ezequiel 16, verso 9 a seguir. Glória a Jesus. Ezequiel, todos aí abrem a Bíblia, porque essa palavra você vai fazer muita anotação. Você tem que rabiscar o capítulo 16 agora. Vai ter que escrever o significado de cada coisa aí. Algumas Bíblias têm um título em cima do capítulo 16. Eu gostaria que vocês falassem o que está escrito aí, um por vez. A meretriz e as abominações de Jerusalém. Tá ruim esse aí. A infidelidade de Jerusalém. Tá boa. Jerusalém esposa infiel. Meu Deus, está melhor ainda. A alegoria da Jerusalém infiel. Também tá bom, mas essa aí foi forte demais. O que está escrito aí? Jerusalém esposa infiel. Não, isso aí não. Como é que está aí? A graça do Senhor para com Jerusalém, ela é a meretriz, cheia de abominações, será julgada, mas Deus manterá seus pactos. Olha isso. Está chamando Jerusalém de prostituta. E aí está dizendo o quê? Jerusalém esposa infiel. Vocês lembram do começo da aula? Sim. Quem lembra do começo da aula? Deus tomou para a esposa quem? Israel. Deus fez o juramento. Sim. Deus fez a promessa. Deus fez o desposo. Deus deu o dote. E quando chegou o dia das bodas, o que Israel fez? Traiu ele. É isso que está escrito aí. Aí está escrito, e nós vamos ler todo o cuidado que Deus teve com Israel. E mesmo Deus dando a Israel um dia de noiva, quando chegou a hora de Israel subir para as bodas, Israel negou o Senhor. Pastor, onde está o registro histórico? Êxodo 19, depois você lê na sua casa. Estou dando essa pérola para vocês. Êxodo 19 está o registro histórico do dia que era para eles subirem para as bodas e eles não subiram. E aonde está o adultério espiritual deles, quando eles se prostram ao bezerro de ouro, que é Êxodo 32, se eu não estiver enganado.
Eles trocam o marido Deus por um marido Baal. Sabe o que significa a palavra Baal no hebraico? Marido. Então eles trocam Deus como marido e fazem um marido para eles. Por isso que Deus lá do alto do monte diz para Moisés: Moisés, desce depressa. E pela primeira vez Deus diz assim: o teu povo se corrompeu. Deus sempre disse meu povo, Deus sempre falou meu Israel. Nesse dia Deus olhou para Moisés e falou: o teu povo. Moisés falou: meu Deus. E aí agora o profeta Ezequiel está profetizando para a nação de Israel. E aí a alegoria do texto do Jefferson. Por quê? Porque nesse texto Deus está dizendo a eles o seguinte: olha, eu vou por um tempo na nossa relação, mas eu não mudei de ideia. Deus está dizendo para eles: agora vai ser o casamento do meu filho. O que está em questão agora é o meu filho procurando a esposa dele, cuidando da esposa dele. Quando o meu filho casar com a esposa deles, eu vou voltar para vocês. E quando que vai ser a volta de Deus para Israel? A grande tribulação. Vocês já estudaram. E aí no final da grande tribulação, quando vem a parúzia, que é a segunda vinda, nós já temos o Cristo casado com a igreja, o Pai casado com Israel, e aí no milênio o Espírito Santo vai procurar a noiva dele. Vocês terão essas aulas. É as próximas. Porque se o nosso Deus é uma divindade em triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três terão relacionamentos. Então o Pai casa com Israel, Cristo casa com a igreja, vou falar logo, e o Espírito Santo casa com as nações. Por isso que o Espírito Santo ama a missão. Já percebeu? Todo mundo que é cheio do Espírito Santo quer fazer o quê? Missão. Quem não quer fazer missão, irmão, a conta é básica. Se não quer fazer missão é porque está vazio. Porque todo mundo cheio do Espírito Santo quer fazer missão, quer ganhar alma. E a glória de Deus manifesta de forma diferente. Ali é o Espírito Santo. É uma obra exclusiva do Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo? Convencer o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Mas convencer quem? Outro texto que pregamos errado. O Espírito Santo convence quem? Pelo amor de Deus, vocês não estão aí ainda. Que hora é essa? Não é possível, ela está acabando, vocês não chegam. O Espírito Santo convence quem? Está na Bíblia. Que homem? Onde está escrito isso? O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não convence a igreja já foi convencida. Está escrito no texto, a gente lê e não lê. Não é convence o homem, é convence o mundo. Você não é mais mundo. O Espírito Santo não vai te convencer de nada. Por isso que esses crentes falam assim: nossa, por que você fez isso, irmão? Eu não senti nada. Irmão, você fez isso? Mas o Espírito Santo não me cobrou. O Espírito Santo convence o mundo, não é você, meu irmão. Você já foi convencido quando levantou a mão e aceitou Jesus. Ele te convenceu naquele culto que você levantou a mão e se entregou para Cristo. Naquele culto você foi convencido. Qual é o papel do Espírito Santo depois da aceitação? É outra história. Vocês já tiveram essas aulas em pneumatologia? Pastor, eu não tive. Vai ter na hora certa. Pois bem, então Israel traiu Deus, sim ou não? Sim. Olha para o seu irmão e diz assim: cuidado para você não trair Jesus. Porque essa história vai se repetir. Espero em Deus que com nenhum de nós, mas ela vai se repetir com muitos que hoje estão dentro da igreja e que traem o Senhor, cometem adultério espiritual. Tem uma aula muito forte que vocês vão ter na matéria chamada Hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Lá tem uma aula muito poderosa, uma aula que mexe e confronta. O tema da aula, olha o tema da aula para vocês entenderem a seriedade disso aí: adultério espiritual. E nós vamos ter uma aula sobre isso, que prova que a igreja adultera espiritualmente. Quando o adultério vai tirar do céu, não é só o adultério no sentido de infidelidade conjugal, onde um homem casado contrai uma outra mulher, ou onde uma mulher casada contrai um outro homem. Não é só isso que vai tirar do céu. Não é só esse adultério que existe. Existem 3 esferas de adultério. Existe o adultério moral, o adultério sexual e o adultério espiritual.
São quantos tipos de adultério? 3. E a Bíblia menciona os 3. Então, irmãos, o que vocês estão estudando hoje é a parte boa, a parte revelada. O que vai vir por aí é muito mais forte do que vocês estão estudando. Vocês vão estudar matérias como soteriologia, que é estudo sobre a salvação, hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. Essas duas matérias são as matérias mais difíceis de serem entendidas, por isso que elas são as últimas do curso. Por quê? Porque para vocês estudarem essa matéria, vocês têm que ter uma robustez espiritual muito grande. Então, tem muita coisa boa chegando, mas vocês têm que ficar firme. Não pode desfalecer, não. Estudar teologia sistemática é mudar de vida. Quem mudou de vida depois que começou a estudar? Em todas as áreas. Porque você aprende a ter conhecimento das riquezas da palavra. E a palavra nos constrange, a palavra é quem nos fala. Vamos logo ao dia de núpcia aqui, ao dia da noiva. Dia da noiva. Maravilhoso isso. Versículo 6, olha Deus encontrando Israel em adultério. Isso aqui é muito forte, isso dói meu coração ler o versículo 6. Capítulo 16, versículo 6. Eu, quando passei por ti, te vi manchado do quê? De sangue. Lembra do que eu falei da prova nupcial? Sim ou não? Se o marido viu a esposa manchada de sangue, é porque ela acabou de se relacionar. Meu Deus está falando isso para Israel. Deus está falando assim, eu dei uma passeada no meio de vocês e encontrei vocês manchados de sangue. Essa mancha de sangue era para aparecer só na eternidade comigo. Vocês conseguem entender isso aqui, irmão? Vocês têm que ler isso aqui com empatia, saber que nós também estamos no mesmo capítulo da história. Às vezes você trai o Senhor por um Netflix, você trai o Senhor por um cinema, você trai o Senhor por uma praia, você trai o Senhor por uma aventura, você trai um Deus que te chama para um jantar. Eu estou falando numa linguagem figurada para você entender. Deus te chama para um jantar romântico. O que é o jantar romântico da noiva com o noivo? O culto. E você se abstém de um jantar romântico com o seu noivo para ter um jantar secular com o outro. Versículo 6, ele diz assim para a noiva: ainda que estás no teu sangue, vive. Então ele está dizendo para ela, ainda que estás no teu sangue, vive. Ele está dizendo assim, Magda, não se mate não entre em depressão, não abandone tudo não, você ainda está viva, continue viva, eu vou te esperar, continue viva, eu vou remir você, eu vou limpar você, eu vou te dar uma segunda chance, eu vou usar de misericórdia. E a misericórdia do Pai foi o Filho, sim ou não? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu. Então o Pai mandou a segunda chance. Mas aí o texto prossegue: e eles não o receberam. Mas esquece Israel. Um dia a gente fala sobre isso. Vamos focar na igreja. Vamos focar nas boldas, para você sair alegre. Senão você vai sair triste daqui. E aí, para você sair alegre, eu já vou logo seguir aqui. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e fiz você crescer, e te engrandeci, e você alcançou grande beleza. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Então Deus está falando do cuidado que ele teve com Israel. Ele apanhou uma mulher nua, uma mulher descoberta, e ele deu a essa mulher o renovo, fez ela crescer, engrandeceu ela, alcançou grande formosura, porque o homem tem que investir na sua mulher. Vou falar isso aqui. O reflexo de um bom marido é a sua esposa. Se a sua esposa não está bem cuidada e bem ornada, isso é um marido infiel, é um marido que não vale um centavo. Se tem alguém que você tem que investir, é a sua mulher. Se Deus investiu na noiva dele, por que você não investe na sua? A mulher fala assim, me dá dinheiro para arrumar o cabelo. Não vou dar. Tem que dar. Me dá dinheiro. Tem que investir, isso é bíblico. Cuide da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Vou dar uma palestra de casal agora. Olha o que Deus fez. Deus pegou nua, encheu de roupa. Fala para minha mulher direto isso aí. Falou, olha o seu armário.
Hoje os casamentos não são bíblicos, não são. E o marido, pastor, onde entra ele nesse? Outro dia eu falo. Estou falando da noiva, ué, fazer o quê? Versículo 8: e passando eu por ti, isso aqui corta o coração. Quando eu passei por ti, eu vi você. E eu vi que o seu tempo era tempo de... Vocês estão aí, irmão? Versículo 8. E eu vi que o seu tempo era tempo de amores. O que é tipo tempo de amores? Ela estava apaixonada. É aquela fase terrível da juventude que todo olhar é encantador. Tem uma fase que é terrível. Toda piscada, porque caiu um cisco, é uma piscada romântica. Tudo é sinal. Então era o tempo de amores em Israel. E eu estendi sobre ti a auréola do meu manto e cobri a tua nudez. Porque esse era um costume para pedir alguém em namoro. Era assim que se pedia em namoro. Era assim que se pedia num relacionamento. Não era você quer namorar comigo, quer ficar. Não. Você pegava o seu manto e cobria a mulher. Quando você cobria a mulher com o seu manto, você estava confirmando sobre ela o seu interesse, chamando ela para ti. Então Deus está falando assim: eu pus o meu manto em vocês, eu cobri vocês no deserto, eu alcancei vocês no deserto, eu tirei vocês do Egito, vocês estavam nus lá, vocês comiam pepino, cebola, vocês eram maltratados, eu tirei vocês de lá, eu dei roupa para vocês, eu calcei vocês, eu coloquei a cobertura de nuvem de glória, coluna de fogo, dei ar condicionado, dei aquecedor para vocês, dei água potável no deserto, coloquei um bebedouro com água gelada, mandei carne todos os dias, mandava pão fresquinho para vocês comer todo dia de manhã. Eu cuidei de vocês como o marido cuida da esposa. Tá, chega. Aí vamos logo ao dia da noiva. Isso aqui vou dar uma aula. Eu poderia dar 3 horas de seminário só no capítulo 16. Isso aqui é maravilhoso. Esse capítulo, ele é a história de Deus e Israel, resumindo num capítulo. Um capítulo contando a história inteira de Gênesis a Malaquias. Mas vamos logo para o dia de noiva. Versículo 9. Prepare a caneta. Você vai fazer marcações. Prepare a caneta. Eu vou falar rápido os números. Você vai marcar os números. Depois a gente vai olhar para a lousa. Tá certo? Versículo 9. Quem está aí diz amém. Amém. Pegue caneta na mão. Você vai numerar de 1 a 9. Vamos lá. Versículo 9 está escrito assim: então te lavei com água. Lavei com água 1. Te enxuguei do teu sangue. 2. Te ungi com óleo, 3. Te vesti de bordadura, 4. Te calcei com pele de texugo, 5. Te cingi de linho fino, 6. Te cobri de seda, 7. Te ornei de enfeites, 8. E aí a sequência do 8: e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do pescoço, te pus uma joia na testa e pendentes na orelha, e o 9: uma coroa de glória na cabeça. Tremendo, não é? Sim ou não? Deus deu tudo isso para Israel e Cristo deu tudo isso para a igreja. Qual é a única coisa que falta para a igreja, olhando na sua Bíblia de 1 a 9? Qual é a única coisa que falta? A coroa. E aí você lê o texto de Apocalipse e lá está escrito: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então o que falta para consumar o dia da noiva? A salvação. Porque quando a trombeta tocar, o que Cristo vai pôr na sua cabeça? Olha o que ele já fez com você. Diga assim comigo: eu já fui lavado com água. Não, diga com alegria. Diga assim: já fui lavado com água. Já fui limpo do meu sangue. Ungido com óleo. Vestido. Calçado. Cingido. Coberto. Ornado. E previamente coroado. Porque a Bíblia diz que a coroa já está na sua cabeça. Está escrito lá: guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Então a coroa já está. Lamentações de Jeremias, olha o que Israel está dizendo. Lamentações de Jeremias. Israel está dizendo assim: ai de nós, porque pecamos e a coroa caiu da nossa cabeça.
Eles estavam falando disso. Eles estavam dizendo: nós fomos infiéis ao Senhor e perdemos o último, porque nós já estávamos aqui. Hein, Ednei? E é o que vai acontecer com muito crente. Essa história vai se repetir, porque quantos que vão aos cultos, quantos que brincam com Deus, quantos que já não têm mais uma vida de santidade, de respeito, de temor, não são mais a noiva do Cordeiro. E aí, como que vai se confirmar que ela perdeu o casamento? Porque ela não vai subir nas bodas. E o que é o levar para as bodas para a igreja? O arrebatamento. Não está cheio de crente no meio da igreja hoje que nem crê mais no arrebatamento. Se ele não crê no arrebatamento, ele não crê nas bodas. Por que a igreja vai ser tirada da terra para depois voltar para a terra? Você nunca se perguntou isso? Porque a igreja sobe antes da grande tribulação e desce no final, sim ou não? Então a igreja, a pergunta é: por que ela vai ser tirada da terra se depois ela vai voltar? Porque no céu é só as festas, é só as bodas. Jesus alugou um salão de festa, irmão, para você. Para de graça, vocês têm glória a Deus, não. Vocês não mereciam isso aqui. Jesus alugou um salão de festa, alegre, ilimitado, serviço de buffet. Quem é o buffet? Os anjos. E ele disse assim: eu aluguei essa festa, vou fazer uma festona aqui. 7 anos de festa. Para que é? Para minha noiva, minha igreja, que vai entrar por essas portas. Aí depois que a festa acabar, que a gente já estiver tudo animado, feliz, a gente desce como rainha, montada no cavalo branco, e com ele do nosso lado, com um manto sobre a coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Então você já passou por isso. Vocês numeraram, sim ou não? Sim. Escreve na apostila e depois replica na Bíblia. Pra você não fazer escrito de qualquer jeito na Bíblia agora, porque senão você escreve feio e depois fica feia a Bíblia. Escreve aí o glossário na apostila e depois passa para a Bíblia. Sabe aqueles post-it? Quem sabe o que é isso? Compre isso aí. Alguém tem aí na aula para mostrar? Mostra aí para eles como é isso aí. Post-it é o caro. Compre o mais barato. Esses negócios aí, ó. Aí, ó, muito isso. Eu tenho uma Bíblia, eu vou trazer a minha Bíblia para vocês verem. Eu não posso nem carregar ela, porque ela é muito frágil. Que é a Bíblia que eu estudo há 16 anos. Todas as páginas da minha Bíblia, todas, tem pelo menos 10, 15 mensagens ela. Eu estou preparando um livro. Quem vai comprar meu livro? Esse ano eu vou lançar um livro. Vai se chamar Rabiscos de um Pregador. E eu peguei ontem, que agora eu estou montando um escritório lá, o negócio está ficando bom. Agora eu vou estudar, agora eu nunca estudei. E eu estava olhando lá, meu Deus. Eu guardei todas as mensagens que eu preguei em 2022. Aquilo ali vai se transformar num livro. E eu estava pegando as mensagens, falei: meu Deus do céu, esse homem, esse dia estava cheio do Espírito Santo. E aí para mim tentar rebobinar a vida e achar o contexto, a revelação. É isso aí, ó, esses papeizinhos fazem toda a diferença. Pastor, o senhor fez uma menção a respeito das bodas aí agora, que a gente não se preocupa, a igreja não se preocupa mais tanto sobre as bodas, mas eu acho que, assim, os pregadores em si, uma boa parte, são gente de si mesmo, e não se prega mais isso nas igrejas, salvação. Então, a igreja está dispersa por conta dos pregadores que não... Vamos só mudar a palavra, não são pregadores. A igreja perdeu os ministérios. A noiva está sem as virgens. Essa é a realidade. Porque olha só, Satanás sabe que não tem como comprometer a noiva, porque o noivo fez um juramento para ela. Então Satanás sabe que não tem como mexer com a noiva, então ele vai mexer com as virgens, que são os ministérios. Porque se ele comprometer os ministérios, ele compromete a noiva. O que acontece? Só se prega prosperidade, recebe isso, aquilo, mas salvação acabou. Acabou. Quem já ouviu uma mensagem sobre as bodas do Cordeiro? Raramente. Passado, antigamente, hoje não mais. Vamos lá? Vocês marcaram aí? Façam um glossário. O que significa o lavei com água? Faça um coral aqui. Batismos. Quem aqui alguém aqui não é batizado ainda?
Então todos vocês já foram lavados. Por isso que aparece João Batista fazendo o que no deserto? Batizando. Ele está lavando Israel do sangue do pecado, do adultério espiritual. Então ele está dizendo assim: arrependei-vos e sede batizados. Ele está dizendo assim: ó, o Eterno quer lavar vocês com água, quer passar uma borracha nesse passado aí. Então quando você se batizou, você já foi lavado com água, irmão. Porque Cristo não desperdiça perfume. Guardou isso? Jesus não desperdiça perfume. Ele não põe perfume em quem não foi lavado. Então o ingresso da fé cristã sempre será o batismo. Se você não for lavado com água, você não vive o restante aqui. Depois que eu fui lavado com água, eu fui limpo do sangue. Não é do sangue do cordeiro, hein? É limpo do teu sangue, do meu. Porque o meu sangue era o pecado, era a carne. E quando eu fui batizado, a carne foi morta e eu nasci uma nova criatura. Então depois do batismo nas águas, que eu fui lavado com água, eu tive a remissão e todos os meus pecados foram perdoados. Eu desci aquela água como Isaías 1. Eu desci aquela água vermelha como a escarlate, mas eu subi dela alvo como? E não há preconceito nisso, hein? Pelo amor de Deus, não há preconceito algum nisso. Alvo como a neve. Depois que eu sou batizado e remido e creio no meu perdão, eu vou ensinar um segredo para vocês. Qual a principal característica de quem foi perdoado? Deixa eu mudar. Qual a principal característica de quem recebeu o perdão? A certeza de que foi perdoado. Toda pessoa que está em dúvida se foi perdoado, na verdade ainda não recebeu o perdão. Forte. Depois disso, no tratamento da noiva, ele unge com óleo. Esse ungir com óleo é perfume, tá certo? No sentido do texto. A noiva é perfumada. E no quesito aqui nosso seria a unção de Deus. A unção na sua vida é o perfume que Cristo exala. Então quando você está cantando aqui, se você estiver cantando na carne, não acontece nada. Mas quando você canta com a unção, lá no trono, Jesus sente o cheiro da noiva dele e diz assim: a minha noiva está me adorando. Como é bom ver pessoas com unção. Faz toda a diferença. Às vezes você vê aquele cantor que se apresenta, o cara faz maior pose, pula, cobra cachê, cobra isso, não tem nada, é só gritaria, Mas às vezes você pega um irmãozinho que é um tangedor e ele canta, e quando ele canta, meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu valorizo muito isso aqui, como pastor, eu valorizo isso. Eu prefiro um pregador que não sabe nada, mas que tem unção, do que um pregador que sabe tudo e não tem perfume. Eu prefiro. Você pode trazer para mim um cantor aqui, o Gerson Rufino. Isso aí tudo perdeu, desculpa, tudo perdeu unção, esses caras. Tem mais unção. Tem nada. Tá só com o cheiro da roupa batida. Sabe aquela roupa que você guarda no armário sem lavar? E quando você pega ela tem uma mistura de cheiro do perfume que você usou com o suor do dia. Tá tudo assim. Mas as igrejas valorizam isso hoje. Verdade. O pior não é. Chega. Quarto, te vestir. O que é o vestir? Ele te separou para uma função. Ele olhou para a Magda e falou assim: você vai ser intercessora. Ele olhou para o Rodrigo e falou assim: você vai ser pastor. Ele olhou para o Mateus e falou assim: você vai ser adorador. Olhou para a Thalita e falou: você vai ser pregadora da minha palavra. Ele vestiu você, Sidney. Ele olhou você, ele te deu um banho, ele limpou você, ele te ungiu com óleo. E aí você vai ser um presbítero da minha casa. Acabou. Isso aqui é o dia da noiva. É o dia da noiva. Depois ele fez o quê? Te calçou, preparou você. Ninguém quer passar por isso aqui, porque a preparação dói, não dói? Mas ele te preparou. Aquilo que antigamente você disse assim: eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Hoje você olha para trás e diz: obrigado, Deus, aquilo me preparou. Ele te cingiu, te revestiu do poder. E toda vez que você entrou no culto falando assim: eu vou desistir, eu vou parar, ele te revestiu e você saiu dizendo: eu vou continuar, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece.
Ele te cobriu, isso aqui eu amo. O que é ele te cobriu? Ele te amou. Ele te amou. Você tentou falar alguma coisa para ele, te cobriu. Você sabe o texto do filho pródigo? Quando o filho pródigo vai ao encontro do pai, ele diz assim: pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O texto diz que antes que o filho pródigo vá ao encontro do pai, o pai vai ao encontro do filho. E quando o pai vai ao encontro do filho, os textos de João Ferreira de Almeida escondem a verdade. Porque os textos de João Ferreira de Almeida diz que ele abraçou o filho, mas na verdade ele não abraçou, ele cobriu. Ele pegou o manto dele e cobriu o filho. E quando ele cobriu o filho, ele livrou o filho da morte, porque o filho ia ser apedrejado pela lei. Mas ele arrepiou todinho. Ele foi até a entrada da cidade, cobriu o filho e falou: vem, o pai está te cobrindo. E enquanto a cobertura do pai estava sobre o filho, ninguém podia levantar uma pedra para matá-lo. É isso que Deus faz com você. Todo dia, todo culto que você entra lá, você tem legalidade para um demônio te acusar. Mas quando você entra na porta, a raiva dos demônios é que ao invés de Deus te julgar, ele te cobre. Isso dá uma pregação, não dá? Vocês hoje receberam muita riqueza. Vocês hoje foram bem-aventurados. Depois que ele te cobriu e você está coberto, ele te ornou. Isso aqui é poucos que alcançam esse patamar. Porque para você alcançar o patamar do 8, você tem que ter certeza do 7. E está cheio de crente depressivo na igreja, que não tem certeza se Deus ama ele. Ele sempre põe em questão: ai, não sei se Deus me ama. Ai, por que isso acontece comigo? Então, irmão, esquece. Se você não passa pelo 7, você não vai para o 8. Quem creu e quem por Deus foi coberto é ornado. Esse ornar aqui é beleza. Na Bíblia está dizendo que o rei dava brinco. A igreja acha que brinco é pecado. Todo judeu tem brinco, irmão. Era um costume hebreu. Isso é costume de nações. Então se colocava brincos. Eu vou mandar a foto de uma noiva judia, vocês não se escandalizem. Aquilo ali é literal. Não confunda a Bíblia com usos e costumes. Então o ornar fazia parte disso. E o último: quem tiver com os 8 vai receber será coroado. E o que é a coroa? Salvação. Esse é o dia da noiva. Quem está no dia da noiva? Então nós encerramos a aula hoje dizendo: o que falta para o casamento? Diga forte: as bodas. As bodas. E é por isso que ele te deu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem cuida da noiva e faz tudo isso. É o Espírito Santo quem te lavou, é o Espírito Santo quem te limpa, é o Espírito Santo quem te unge, é o Espírito Santo que te veste, é o Espírito Santo que te calça, é o Espírito Santo que te cinge, é o Espírito Santo que te cobre, é o Espírito Santo que te orda, mas não é o Espírito Santo que te coroa. O Espírito Santo só te leva para ser coroado. Glória a Deus. E ele te levará e te colocará diante do Cordeiro, e o Cordeiro pregará a coroa da justiça e colocará sobre a sua cabeça. Eu termino essa aula dizendo: seja fiel. Seja a melhor noiva que o noivo pode ter. Porque, irmão, pensa comigo, seja inteligente. Tem muita noiva de Cristo na terra, não tem? Como chamar mais a atenção dele? Fazendo o que nenhuma outra noiva faz. Todas as noivas vão para o culto? Vocês estão aí? Todas as noivas vão para o culto? Mas todas as noivas adoram no culto? Então faça a diferença em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu vou dar um aviso e a gente encerra. Nós vamos... Não, eu quero que esse aviso chegue lá. Nossas aulas não serão gravadas, tá? Eu só estou gravando essa aula porque a turma de quarta-feira agora vai receber essa aula para uso deles, uma vez que eles estão em campanha lá e não terão aula física. Por essa razão a gravação. E não fique mal acostumado. Vocês têm um curso presencial, não é à distância, tá? Mas eu estou preparando uma estrutura para fazer cursos online, à distância, dentre outros. Para vocês já se programarem, porque eu vou começar a fazer aulas testes. Essas aulas testes não vão ter nenhum custo, vão ser aulas testes para testar tudo, para melhorar, para procurar melhorias, tá? Então a condição para participar dessas aulas testes é duas. Eu vou fazer aulas testes pela plataforma do YouTube e vou fazer aulas testes pela plataforma do Instagram, tá? Para isso você precisa seguir o YouTube da escola e o Instagram da escola.
Então quem ainda não está matriculado, que fala? Não, né? Inscrito. Quem ainda não está inscrito no YouTube da escola, se inscreva. Quem ainda não está inscrito no Instagram, também se inscreva, tá certo? Tá. Porque parece que as pessoas só podem assistir quando estão inscritas, não é isso? Eu não entendo. Depois eu vou consultar os universitários, aí vocês vão me dar umas dicas. Mas eu gostaria que vocês já o fizessem a inscrição, para que vocês possam, quando eu falar, porque aí eu vou mandar lá no grupo da escola. Irmão, tal dia e tal hora, vou entrar ao vivo para dar uma aula de 30 minutos, um tema esporádico, e quem quiser está livre para assistir. E aí é um meio de nós alcançarmos mais pessoas, porque vocês vão poder compartilhar o conteúdo e outras pessoas terem acesso para conhecer a estrutura da escola. Posso contar com vocês? Então, para começar a contar com vocês, procura lá. No Instagram está como Seminário Verbo para Todos. Vocês vão colocar isso aí, vai aparecer lá o Instagram da escola. E o YouTube também está do mesmo jeito, Seminário Verbo para Todos. Eu vou republicar essa aula no nosso grupo, depois que eu carregar lá no YouTube. E aí você já vai poder se inscrever no canal quando você assistir, tá? Não é um canal aberto, o do YouTube é um canal fechado. Então só pode assistir as aulas quem tem o link. Se você entrar lá no YouTube procurando, não vai aparecer nada, porque é fechada as aulas. Eu travo elas para que alunos não assistam. Só pode assistir quem recebe o link. Se não tiver o link, não tem acesso ao conteúdo. Tá certo? Deus abençoe. Vamos ficar de pé.